Tu és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão.
Na pessoa do Lincoln, eu gostaria de dar um bom dia a você que se encontra aqui no templo e a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Amém? Meus amados, a você que está aqui, continue assim. E a você que porventura está nos acompanhando e tiver a oportunidade de participar da Escola Bíblica Dominical, assim o faça. É muito importante. Às vezes você deixa de vir à Escola Bíblica Dominical para dormir até um pouquinho mais tarde. Eu sei que a gente cansa, essa semana é difícil, mas muitos irmãos que também trabalham estão aqui. E alegres. Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. E você tem essa oportunidade e esse privilégio num país onde ainda temos a liberdade de aprender sobre as Escrituras. Melhor e maior tesouro que você pode descobrir está aqui. Não perca essa oportunidade, meu amado. Que Deus assim mova o seu coração. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé e vamos juntos ler o trecho da palavra do Senhor que se encontra em Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos 8:31. A uma só voz, vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza, ninguém. Eu peço nesse momento a Drica que nos eleve a Deus a oração, agradecendo a esse Deus maravilhoso que nos dá essa certeza de proteção, livramento, confiança em tudo que Ele diz na sua palavra. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Porque nós podemos ter, ó Pai, o teu cuidado a cada dia. Amém. O teu conselho, meu Deus, para com as nossas vidas, livramento. Amém, nós Senhor. podemos ter, ó Pai, isso a todo instante, meu Deus. Apesar de tanta tribulação, o Senhor está sempre cuidando de nós, irmãos. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus. Amém. E é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Agora eu convido os amados que abram a palavra do Senhor no livro de Salmos 56, versos 3 e 4. Salmos 56, versos 3 e 4. Salmos 56, versos 3 e 4. Acompanhe a leitura que farei. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Pois bem, meus amados, medo. O medo, ele faz parte da vida do ser humano. Nós temos muitos medos. E o medo, infelizmente, ele tem atrapalhado muitas pessoas. Davi, o grande guerreiro, um homem de guerra, enfrentou as lutas sangrentas, viu muitas vezes a carranca da crise ameaçando sua vida. Foi capturado pelos filisteus e sentiu-se encurralado pela morte.
Foi nesse contexto que, com certeza, sentiu medo. Servindo de consolador para a sua própria alma, exortou a si mesmo, dizendo: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O medo é um sentimento perturbador. Tira nosso foco, rouba nossas forças, bambeia as nossas pernas. Você já imaginou, não sei se alguém aqui já passou por um assalto. Alguém já passou? Lincoln. Com certeza, Lincoln, você deve ter passado a mesma coisa que eu passei. É muito estranho. É muito estranho porque pega você de surpresa. E na maioria das vezes, as pessoas que cometem esse tipo de delito, de crime, são pessoas que não medem esforço para fazer qualquer tipo de atrocidade. E o medo vem, e as pernas bambeiam. O coração acelera, um frio no estômago, sem contar nas manchas que ficam no nosso psicológico. Somos seres humanos. O medo, ele nos impede de tomar decisões. E quantas decisões nós deixamos de tomar por conta do medo? Eu preciso casar, mas eu não sei se eu caso agora. Eu preciso mudar de cidade, porque eu estou querendo abrir um negócio em tal lugar, e às vezes eu não vou. Preciso fazer um negócio, deixo de fazê-lo. O medo nos impede de tomar muitas decisões. Frustra os nossos projetos. Quantos projetos de repente você deixou de fazer, deixou de executar por conta do medo? Claro, existe a prudência. Não vamos confundir as coisas. O medo agiganta o problema e diminui a nossa fé. Embaça os nossos olhos e, como uma neblina bem densa, escurece o nosso horizonte. Paulo, já sentenciado à morte, lançado na masmorra marmentina, enquanto aguardava sua execução, escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Não nos livramos do medo na nossa própria confiança, do nosso jeito. Não vencemos o medo fazendo incursões pelos corredores sombrios da nossa alma. Mas só vencemos o medo, independente qual seja o medo, quando confiamos em Deus. Dele vem a nossa força e o nosso refúgio. O temor nos ameaça, mas a fé em Deus nos mantém num lugar alto e seguro. A fé em Deus vence o mundo. A confiança em Deus mantém o dilúvio do medo do lado de fora do nosso coração. Lugar onde habita o medo, o qual nós temos que tirar de lá. E o próprio Jesus nos deu essa confiança. Estarei convosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Promessa de Deus, é promessa da palavra do Senhor. Eu não sei o que é que tem afligido a sua vida. Não sei o momento da sua vida, só você é quem sabe. Não sei o que você traz guardado no seu coração. Qual é o tipo de medo? Tem gente que tem medo até de pedir perdão, com medo da reação da outra pessoa. São coisas simples, mas que traz um enorme prejuízo para mim e para a sua vida, quando assim o deixamos de fazer. Medo. Que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e então podermos, de fato, confiar nesse Deus que diz: se eu sou por você, quem será contra você? Ninguém. Deus assim nos abençoe. Amém? A palavra está com o conjunto.
Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé e louvarmos a Deus com o cântico Quero Conhecer Jesus.
Vamos elevando a Deus em oração. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Amém. Tu és, ó Deus, o único, merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus, tu és soberano, tu és onipotente, tu és onipresente, onisciente, do qual nós queremos te adorar, te bendizer por tudo que tu és. Porque só tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Te exaltamos, ó Senhor, te adoramos para todos os sempre. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu estarmos na tua casa neste dia que é o dia do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor, ó Deus, nos salvou, o Senhor nos resgatou das trevas para a tua glória. Te exaltamos, Pai, por tudo que tu és. Aqui estamos, ó Pai, na tua casa, reunidos como povo do Senhor. E nós somos eternamente gratos ao Senhor. Amém. Pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Ó Deus, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que adentrou a tua casa nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela existência desta escola que é a melhor escola, ó Pai. Te exaltamos, ó Pai. Te exaltamos, te exaltamos. Porque só tu és merecedor de todas as exaltações. Fica conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, como falou até agora, através do cântico, através da tua palavra. É em nome de Jesus que nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos para todos sempre. Amém. Amém. Podem se sentar. Enquanto o conjunto vai se organizando, eu passo a palavra para o pastor. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Sabemos que Deus soberanamente está conduzindo as nossas vidas em todo momento, em todo instante. E preciso cremos que Deus com fidelidade está cuidando do seu povo, pois Ele é o Deus que cuida do seu povo. Ele chama, Ele prepara e Ele há de conduzir este povo para estar ataviado como noiva adornada para a chegada do seu noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus amados, temos alguns avisos a passar para a igreja e também temos conosco hoje a presença do evangelista, o missionário Lincoln, que veio conhecer a nossa igreja. Os irmãos sabem aí do projeto dos nossos missionários, Mateus, consequentemente Laíse, de que 2022 ele estará indo para o seminário para dar continuidade aos seus estudos, e nós então estamos procurando o obreiro que possa estar ficando no lugar deles para nos ajudar e auxiliar no trabalho aqui de Guiratinga. Então, Lincoln, foi um contato que foi feito com o apoio do Mateus, da Laíse, que viabilizou este contato. Então, ele está aqui hoje, desde ontem, já falou para os nossos adolescentes, ontem à noite, sobre relacionamentos. E hoje ele estará falando conosco na EBD e também no culto à noite, para que ele conheça a igreja, nós possamos conhecê-lo e que Deus assim esteja dando discernimento qual a vontade dele para a vida do Lincoln, da sua esposa, do seu filho que vai nascer e também para a vida da igreja de Guiratinga. Então que a igreja esteja em oração nesse sentido, que Deus dê o direcionamento, porque eu sempre digo que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do Senhor. Então que não seja a nossa vontade, que não seja a vontade do Lincoln e da sua esposa, que também é missionária, mas seja acima de tudo a vontade do Senhor que se estabeleça na vida da igreja dele em Guiratinga e na vida deste casal, que está aí pleiteando uma mudança de campo.
Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele, ele vai tomar a palavra para dar o estudo. Antes, porém, quero também avisar a igreja que o próximo domingo é o primeiro domingo do mês, dia de ceia, mas não teremos a ministração da ceia no próximo domingo. É motivo porque no domingo à noite eu não estarei aqui na igreja, mas eu estarei pregando lá na igreja presbiteriana da Vila Operária, em Rondonópolis. É quando lá estaremos recebendo na pública profissão de fé e batismo alguns meninos aqui da nossa igreja que mudaram para Rondonópolis e que estão congregando lá. Então o conselho da igreja achou por bem nos convidar para podermos estar ali participando deste momento de festa daquela igreja e da vida de meninos, né, que estiveram aqui conosco, o Bibi, né, o Claion, né, o Rafael. Então estarão sendo recebidos no ato de profissão de fé e batismo. Então isso é bênção do Senhor, né? Podemos ver a obra de Deus se concretizando na vida destes meninos, né, que tiveram o apoio da igreja, um trabalho feito com eles ao longo tempo, e Deus então está honrando a sua palavra na vida destes meninos. Então por este motivo eu não estarei no próximo domingo aqui para poder ministrar a Santa Ceia. Tá bom? Esperamos a compreensão da igreja. Entendemos que essa é uma data muito especial e muito importante para a vida daqueles meninos. Lincoln? Bem, o Lincoln tem cabelo igual eu, né? Só que ele não quis assumir que não tem tanto cabelo, né? Que preferiu tirar todos. Brincadeira, viu, Lincoln? Que Deus abençoe sua vida, né? Mas ele preferiu deixar os cabelos que caíram no rosto, tá bom? É o estilo de cada um, o gosto de cada um, né? Eu não me atrevo a deixar uma barba, mas que Deus abençoe grandemente a vida do Lincoln. Nosso coração se alegra muito com a sua presença, Lincoln. Eu não vou apresentá-lo, vou dar a ele a liberdade de se apresentar, dizer onde está, como está, quem é a sua família, enfim, sua origem, né, e tudo mais, e que Deus possa usá-lo grandemente nesta manhã e também à noite, e que Deus venha nos direcionar neste processo de decisões, tanto para você e sua família, e também para a nossa igreja. Bom dia, irmãos. É realmente uma grande alegria poder participar aqui com os irmãos. Agradeço o convite feito pelo pastor, também o conselho da igreja que viabilizou essa vinda. E espero que realmente seja um momento agradável também para os irmãos, como tem sido para mim a minha estadia aqui. Como o pastor falou, eu sou casado, a minha esposa se chama Aiesa, é um nome um pouco diferente. E infelizmente ela não pôde estar aqui, mas por um bom motivo. A Aiesa está esperando o nosso primeiro filho, Aslan, e como a viagem era longa, a gente achou melhor ela ficar um pouco mais quietinha em casa, um pouco de descanso. Mas ela, assim como nosso filho, mandam um abraço para a igreja e cumprimentam os irmãos. Eu atualmente sou missionário numa igreja em Patrocínio, Minas Gerais, onde é o IBEL. Estudei lá, na mesma época em que o Mateus e a Laís também estudavam lá. Eles estavam 2 anos à frente, mas eu os conheci. Mas eu sou paulista, eu vim de Campinas, São Paulo. Mas a Aiesa é mato-grossense. Ela nasceu em Glória do Oeste e morou em alguns lugares do Mato Grosso, Cuiabá, Tangará da Serra e outras cidades também. E é realmente uma alegria poder estar aqui. Para juntos nós aprendermos, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Caso os irmãos queiram saber mais alguma coisa sobre mim, no final a gente pode conversar um pouco. Mas quero mais uma vez agradecer esse momento que nós podemos estar juntos. Agradecer primeiramente a Deus que nos permite, primeiramente, ter o privilégio de conhecermos a palavra dele, de podermos estudar, e ter o privilégio de ter as nossas igrejas abertas para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Esse é um momento muito sério, um momento muito importante e muito prazeroso nas nossas vidas.
Para isso, quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Então, em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o 18. Hebreus capítulo 10, versos 1 a 18. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Convido os irmãos para orarmos juntos mais uma vez. Senhor Deus, santo é o teu nome. Santo é o Senhor, poderoso, misericordioso, e que nos dá, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento em que nós podemos estar aqui com a tua palavra aberta e podemos aprender juntos, estudar, tendo o auxílio do Espírito Santo que ilumina os nossos corações. Pedimos que realmente o Senhor nos faça entender a tua mensagem, que o Senhor use a minha vida também para comunicar aquilo que o Senhor já tem trabalhado em meu coração. Que o Senhor esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gosto muito de uma série de livros e de filmes chamado As Crônicas de Nárnia. Talvez alguns dos irmãos já tenham percebido isso. E essa é uma história, claro, uma ficção. É uma história acerca de um mundo mágico, mas foi escrito por um autor cristão. Então, justamente por isso, nos traz muitos valores cristãos, muitas analogias que nós podemos associar com o que a Bíblia nos traz. E é justamente uma dessas que eu queria compartilhar com os irmãos, porque justamente tem muito a ver com o texto que nós acabamos de ler. Se algum dos irmãos já assistiu, se não, um pouco de contexto,
Em um dos filmes, são apresentados 4 irmãos, que são 4 crianças, e que depois de passar por muitas coisas, eles são coroados como reis e rainhas de Nárnia. Um país fictício que tinha ali 4 reis e 4 rainhas. E como era de costume, isso tanto na história quanto também em todos os filmes que nós vemos, reis e imperadores, grandes governantes, sempre recebiam um título no momento da sua coroação. Se nós recorrermos à história, por exemplo, temos Alexandre o Grande, que é justamente para dizer uma grande característica dessa pessoa. E o que eu quero trazer para vocês é o título que uma dessas crianças recebe. Um dos meninos, chamado Edmundo, no momento da sua coroação, recebe o título de O Justo. Edmundo, o Justo. Só que, se nós conhecemos a história do que o levou até lá, esse título não parece apropriado. Porque Edmundo, em um certo momento da história, trai os seus irmãos e os entregam à grande vilã dessa história. O crime de traição era um crime terrível, segundo as leis de Nárnia, e deveria ser punido com a morte. Então Edmundo, que recebeu depois o título de O Justo, traiu seus irmãos e por isso foi condenado à morte. Mas é nesse momento que entra o grande personagem da história, que é o leão Aslan, que é o criador daquele mundo e também aquele que escreveu as leis que regiam aquele país. E claro, mesmo ele, sendo o dono de todas as coisas, não poderia modificar as leis que ele mesmo escreveu. Então, por isso, ele não podia simplesmente perdoar aquele garoto, sem que ele sofresse nada, sem que o preço pelo seu pecado fosse pago. Mas o conhecedor das leis sabia que havia um jeito daquele garoto ser perdoado. Então, por se compadecer dele, ele usa desse meio. E qual era o meio? Se alguém que fosse completamente santo, completamente justo, que não tivesse nenhuma falha, se dispusesse a morrer no lugar do infrator, então o infrator poderia ser perdoado. E como é verdade na nossa história, na história de ficção também, só havia alguém com essas mesmas características. Só alguém era justo completamente para pagar esse preço. E era o próprio Criador, o próprio leão, Aslan, que entrega a sua vida para que aquele menino pudesse sobreviver. A atitude do leão é chamada de expiação vicária. E talvez o termo seja estranho, e como nós vamos usá-lo ao longo dessa exposição, eu vou explicar. Expiação vicária. A palavra expiação tem o sentido de cobrir faltas, de apagar pecados, apagar as ofensas feitas. Então esse é o sentido da palavra expiação. E vicária era porque era um substituto. Ou seja, alguém que não tinha cometido falhas se entrega para cobrir as falhas de outra pessoa. A expiação vicária do leão é o entregar a sua vida para cobrir os pecados daquele menino. E há muitas lições importantes que nós podemos tirar dessa ilustração. Até porque isso é muito evidente que é algo bíblico, é algo que foi colocado ali para mostrar uma realidade bíblica, uma realidade verdadeira em nossas vidas. Mas dentro dessas lições, a que eu quero destacar primeiramente é que como aquele garoto Edmundo, pecador, recebeu depois o título de justo por ser justificado pela atitude de outra pessoa, a verdade é que todos nós somos como Edmundo. Porque todos nós éramos pecadores, condenados pelos nossos próprios pecados. Todos nós estávamos condenados à morte. Então, todos nós somos como aquele garoto. Então, a verdade é que, olhando para as nossas vidas, nenhum de nós poderia ser chamado de justo. Mas, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós também recebemos esse título. Nós somos chamados de justos por crer que Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. E é justamente acerca disso
que o texto que nós lemos trata, acerca de como Cristo apagou a nossa culpa através da sua superioridade como um perfeito sacerdote. E justamente esse é o grande tema da carta aos Hebreus, uma carta que nós não sabemos com certeza quem escreveu, a não ser de que foi inspirada por Deus. Mas então o grande tema que é tratado nessa carta é o fato de que Cristo é superior. Cristo é o superior sumo sacerdote. E por isso nós também devemos lembrar o que é um sacerdote, o que é um sumo sacerdote. No Antigo Testamento havia 3 ofícios ou 3 funções muito importantes. Que funções eram essas? A função de rei, aquele que governava o povo, a função de profeta, ou o ofício de profeta, aquele que era responsável por trazer a mensagem de Deus ao povo, e também a função ou o ofício de sacerdote, que era aquela pessoa responsável por levar as ofertas do homem a Deus, aquele que era responsável por levar os sacrifícios e pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Por quê? Porque o povo, as pessoas comuns não poderiam chegar diante de Deus, porque seriam fulminadas, destruídas pelo seu pecado. Então, o sacerdote, que também era um pecador, que deveria primeiramente oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado, tinha a função de fazer isso e depois oferecer os sacrifícios pelo povo, para que o povo também fosse perdoado. E o que nós sabemos sobre Jesus Cristo é que quando ele vem ao mundo, ele cumpre perfeitamente essas 3 funções, eliminando a necessidade de que elas fossem cumpridas por outras pessoas. Então, Jesus Cristo é o perfeito rei, o perfeito profeta e o perfeito sumo sacerdote. Hoje nós falaremos acerca apenas da perfeição de Cristo como um sacerdote, de como ele é o sumo sacerdote perfeito. E esse é justamente o tema que nós vamos tratar nessa manhã. Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Só terminando essa introdução, a palavra expiação, que é uma palavra que nós vamos usar bastante, tem justamente o seu sentido, a sua origem na palavra cobrir, porque a função dela era que o que acontecia é que o sangue de animais, antigamente, lá no Antigo Testamento, era usado para cobrir os pecados das pessoas, para que para que a ira de Deus se afastasse dessas pessoas e elas não fossem ali mortas pelos seus pecados. Então esses sacrifícios tinham essa função de expiação. E o que o texto aqui vai nos trazer é que esses sacrifícios eram repetidos diariamente ou continuamente em todo o tempo, mas mais especificamente em um dia do ano, conhecido como dia da expiação. Era um dia separado para que muitos sacrifícios fossem oferecidos pelos pecados, para que Deus então perdoasse os pecados cometidos durante todo o ano. Esse dia tinha como propósito justamente afastar a ira de Deus sobre o povo. Mas esse dia também tinha como propósito mostrar para as pessoas que no ano que vem eles deveriam fazer a mesma coisa. Os sacrifícios deveriam ser repetidos continuamente. Então mostrava, vocês continuam sendo pecadores, vocês estão aqui nesse ano, mas se vocês estiverem vivos no ano que vem, vocês devem vir aqui e fazer a mesma coisa. Isso era o que o dia da expiação nos mostrava, mostrando justamente que esses ritos não eram perfeitos, embora tivessem a sua função, embora fosse ordenança de Deus, eles por si só não eram perfeitos. Por quê? Porque eles eram apenas uma sombra que apontava para o que Cristo faria, porque de fato ele seria o perfeito sumo sacerdote. Quando ele chegasse ao mundo, ele eliminaria todos esses rituais que eram sempre repetidos. E é justamente por isso que esse texto que nós lemos vai nos mostrar o grande contraste entre os ritos antigos e a perfeição de Cristo como sumo sacerdote. Então eu quero destacar com os irmãos 3 lições que nos mostram o porquê Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Porque o sacrifício de Cristo foi tão perfeito
a ponto de não haver mais a necessidade de repetição, como era feito no Antigo Testamento. E a primeira lição que nós podemos destacar nesse texto é que Cristo é o perfeito sumo sacerdote, porque a sua oferta é única e perpétua, ou seja, uma única oferta que dura para sempre. O texto nos mostra isso. Se nós olharmos para o verso 1, primeiramente, ele vai nos mostrar que os sacrifícios antigos eram repetidos, sim, ano após ano. E essa é uma referência ao dia da expiação, sobre o qual eu já falei. E que se repetia anualmente. Mas o que o verso, como nós podemos ver nos versos 2 e 3 também, esse sacrifício não era perfeito, porque ele deveria ser repetido todas as vezes. Era algo que deveria ser repetido, porque eles não eram suficientes para, de uma vez por todas, tirar o pecado dos homens. E o que nós vemos, então, é que o trabalho do sumo sacerdote do Antigo Testamento, até antes da vinda de Cristo, era um trabalho incessante, um trabalho contínuo, algo que deveria ser sempre repetido e que não tinha fim. O verso 11 nos diz assim: todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício. E eu não sei se você já parou para pensar na dimensão disso, de diariamente tanto sangue de animais ter que ser derramado para que cobrisse as falhas, os pecados das pessoas. E as pessoas tendo consciência de que eu estou fazendo isso, mas amanhã eu vou ter que fazer isso de novo. Por quê? Porque eu ainda vou errar. Não que as pessoas quisessem, não que fosse premeditado, mas é fato que nós somos pecadores. E o pecado acontece, às vezes diariamente, às vezes muitas vezes durante o dia, às vezes com mais espaço de tempo, mas é algo que fatalmente se repete na nossa vida. Claro, nós como cristãos devemos lutar para que isso aconteça cada vez menos. Mas o fato é que o pecado se repetia, ou pecados diferentes aconteciam, e por isso os sacrifícios deveriam ser repetidos. Então note que a responsabilidade do sacerdote era uma responsabilidade difícil e uma responsabilidade também muito grande, porque eles primeiramente deveriam estar puros para se chegar diante de Deus. Então, se eles tivessem cometido pecado, eles deveriam primeiramente oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque senão eles mesmos seriam destruídos. Mas o fato é que eles faziam a mesma coisa todos os dias, e a gente sabe que aquilo que a gente faz todo dia vira um costume, e muitas vezes a gente faz isso de forma banal, de forma que isso se torna muito natural e que a gente nem pensa naquilo que a gente está fazendo. Mas o sacerdote não poderia fazer isso, porque ele estava chegando diante de Deus. Ele não poderia fazer isso de qualquer jeito. Então, por mais que fosse algo que ele fizesse todos os dias, ele não poderia fazer isso de qualquer jeito. Então, pense na responsabilidade, no quanto esse trabalho era árduo, difícil, e como eles deveriam, dia após dia, oferecer sacrifícios. E é então onde a gente vê o primeiro contraste maravilhoso que esse texto nos traz. Porque em contraste com tudo isso, o que o autor de Hebreus nos coloca é que a oferta apresentada pelo perfeito sumo sacerdote foi algo que não precisava mais ser repetido, foi uma única oferta. O verso 12 vai nos dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra ou à direita de Deus. E o verso 14 também nos diz, continua dizendo: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, por isso, essa é a primeira lição que nós podemos ver, que Jesus é o sacerdote perfeito, porque a sua oferta é infinitamente superior àquelas que foram trazidas anteriormente, porque foi só uma e que durou para sempre.
O seu sacrifício foi único e definitivo. E aqui eu não falo grego, não conheço toda a língua grega, mas eu gosto de estudar algumas coisas. E eu quero que você guarde pelo menos um termo, porque essa palavra é maravilhosa. É uma palavra que se repete algumas vezes, ou várias vezes no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que é a palavra ephapax. Ephapax. Essa palavra, por mais que pareça com paz, não tem esse sentido, mas essa palavra coloca o que representa de fato o sacrifício de Cristo, porque mostra a validade do sacrifício. A palavra ephapax significa de uma vez por todas. De uma vez por todas. Jesus Cristo entregou a sua vida uma única vez. E não é mais necessário que isso se repita, porque de uma vez por todas, ele liberta aqueles que creem no seu nome do pecado. Ephapax, essa é a validade do sacrifício de Cristo. De uma vez por todas, ou para sempre, Cristo fez o seu sacrifício e esse sacrifício é único e perfeito. E outro contraste, dentro desse mesmo contexto que nós podemos observar, é justamente o que os sacerdotes faziam e o que Cristo fez. Porque os sacerdotes se intercalavam continuamente para todos os dias oferecer sacrifícios. Ou seja, os sacrifícios não terminavam nunca. Todos os dias eram repetidos. Mas o que o texto nos mostra é que Cristo, depois de ter oferecido o seu sacrifício, assentou-se à direita de Deus. Enquanto os sacerdotes trabalhavam incessantemente fazendo sacrifícios, Jesus Cristo oferece um sacrifício perfeito e se assenta à direita de Deus. Essa é uma forma de dizer: Cristo fez aquilo que deveria fazer e agora ele assume uma posição de governo ao lado do Pai. Claro, a obra de Cristo, se nós olharmos, ele cumpriu tudo o que deveria cumprir, mas ainda há algo que vai acontecer quando nós formos glorificados. Essa é a consumação da obra de Cristo. Depois que nós morremos, fomos ressuscitados na volta de Cristo, aí sim a obra estará completa. Mas o fato é que o que Cristo fez já nos dá a garantia de que sua obra é completa, de que aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Então Cristo pode se assentar à direita de Deus em uma posição de governo. Não precisa mais ficar oferecendo sacrifício. Cristo não precisa fazer isso de novo. E nós agora também não precisamos oferecer sacrifícios, porque Cristo, de uma vez por todas, fez isso por nós. Então, se hoje nós não precisamos mais sacrificar animais para cobrir os nossos pecados, para expiar os nossos pecados, é por causa do sangue de Cristo, derramado na cruz, e que garante a todo aquele que nele crê que não há mais nada que nós precisamos fazer além de crer no seu nome. E é claro, por mais que eu diga que nós não precisamos fazer nada, isso traz consequências para a nossa vida. Se nós cremos que Cristo é de fato o nosso Salvador, nós vamos mudar de vida, nós vamos nos comportar de forma diferente, nós vamos buscar caminhar assim como Cristo andou. Mas isso não é um pagamento que nós temos que fazer. É uma consequência do preço que Cristo já pagou e que foi suficiente para trazer a nós essa salvação. Então essa é a primeira lição que nós temos a aprender, que o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele é o único e perfeito sumo sacerdote, justamente porque a sua oferta é única e permanece para sempre. A segunda coisa que nós podemos ver, a segunda lição que nós podemos destacar, é que o sacrifício, ou que Cristo é o perfeito sumo sacerdote, porque a sua oferta remove pecados. E aqui eu quero que você note a diferença entre dizer que Cristo remove pecados e não que ele cobre pecados. Porque os sacrifícios que eram realizados antigamente tinham a função de cobrir os pecados que foram feitos, de colocar um pano ali para que Deus não olhasse
para os pecados e assim afastasse de nós a sua ira. Mas o sacrifício de Cristo não simplesmente cobre os nossos pecados, ele remove verdadeiramente a condição do homem pecador. Ele tira essa condição do homem, é capaz de remover essa condição. E aqui a gente vai entender, não significa que nós não vamos pecar mais, mas significa que a culpa do pecado não está mais sobre nós, porque Cristo, com a sua oferta, remove isso de uma vez por todas. Se nós olharmos para o verso 4, vai dizer: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então o que o texto diz é: os sacrifícios antigos não removiam os pecados, eles cobriam, afastavam a ira de Deus, mas não removiam os pecados. O verso 11 também diz: ora, todo sacerdote se apresenta a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. E aqui a gente precisa entender, não significa que esses sacrifícios não serviam para nada. Eles tinham a sua função no tempo específico que Deus colocou, porque foi ordem de Deus, foi a ordenança dele. Mas a verdade é que esses sacrifícios só tinham a sua eficácia, ainda que limitada, porque eles apontavam para o verdadeiro sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo faria. Então, nunca foi o sangue de animais que limpou as pessoas do pecado. Nunca foi o sangue de animais que tirou a culpa, que fez com que Deus se afastasse a sua ira de sobre o pecado. Sempre foi algo que apontava para o que Cristo faria. Então a verdade é que o sangue de Cristo é que sempre purificou os pecados ao longo da história. Mas em um período, o sangue de animais era usado, e por isso eles não eram eficazes a ponto de remover completamente o pecado. Eles cobriam, mas não mudavam a condição do homem. Por quê? Ele pecava hoje, oferecia sacrifício. Pecava amanhã, oferecia sacrifício. A condição do homem permanecia a mesma. Ele ainda era um pecador que tinha culpa pelos seus pecados. O sangue derramado trazia essa expiação, cobria os pecados, mas não livrava o homem da sua condição terrível de pecador. Era algo terrível de continuar ali todos os dias fazendo a mesma coisa. Mas a verdade então que o contraste que nós observamos a partir do verso 12, mais uma vez, nos mostra algo maravilhoso. Vai nos dizer que Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. E essa única oferta aperfeiçoou para sempre todos quanto estão sendo santificados. O verso 14 que vai nos mostrar isso. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O verso 18 também termina dizendo: onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque Cristo remove de uma vez por todas, como disse no início, a condição de pecador do homem. Mais uma vez, ainda cometemos pecados, mas se você crê em Cristo como seu Salvador, a culpa do pecado já não está mais sobre você. Os seus pecados cometidos já foram perdoados. Aqueles que você ainda vai cometer também já estão perdoados. Isso não te isenta de se arrepender, isso não te isenta de pedir perdão, mas a culpa, a condenação não está mais sobre você, porque você crê que Cristo já retirou essa culpa. E mais uma vez, se você de fato crê nisso, você não vai entender que você não ter mais culpa é uma licença para você sair pecando à vontade. Se você crê que Cristo morreu para te dar a salvação, você não vai viver de qualquer jeito, dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou salvo. Não, se você crê em Cristo, você olha para a cruz de Cristo todos os dias e você vai dizer: eu não quero mais pecar, porque Cristo entregou a sua vida para que eu pudesse ter vida eterna. Então é isso que o sacrifício de Cristo traz ao nosso coração. Se nós nos lembrarmos das palavras de João Batista, quando ele apresenta Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo. Não que cobre o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. E na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7, ele também vai dizer: se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque a sua oferta retira, remove todo o pecado. Isso é maravilhoso de nós olharmos. Saber que Cristo, de uma vez por todas, remove os nossos pecados, remove a culpa que cairia sobre nós. E aqui é importante ressaltar: existe uma maneira, muitas vezes a gente diz que não, mas existe uma maneira, uma única maneira do ser humano pagar pelos seus próprios pecados. Eu não posso pagar pelo pecado de ninguém, mas um ser humano poderia pagar pelos seus próprios pecados, mas eu creio que ninguém quer pagar, porque a única maneira de um homem, uma mulher, pagar pelos seus próprios pecados é ficar eternamente no inferno. Se você, não vou falar você, se alguém quer pagar pelos seus próprios pecados, ele vai fazer isso, ficando eternamente no inferno. Mas o sacrifício de Cristo, que remove a condição de pecador daqueles que creem no seu nome, nos isenta dessa responsabilidade, desse peso de nós termos que pagar pelo nosso próprio pecado, porque ele nos dá vida eterna. Se nós cremos em Cristo, ele remove de nós todo o pecado. E por isso nós destacamos que o sacrifício de Cristo é perfeito, que ele é o perfeito sumo sacerdote. A última lição que nós podemos extrair também desse texto e afirmar que Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote é porque justamente a sua oferta é um auto-sacrifício perfeito. Ou seja, ele ofereceu a si mesmo perfeitamente como um sacrifício pelos pecados. Verso 10 vai nos mostrar essa diferença crucial, a essência da sua oferta, porque ele oferece a sua própria vida. Nós vemos que, verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. E aqui o sacrifício de Cristo é perfeito porque ele não oferece animais, ele oferece a sua própria vida como oferta pelo pecado. E é importante a gente lembrar de algumas coisas e fazer essa comparação com os sacrifícios antigos. Primeiro, por quê? Porque eram animais levados ao sacrifício. Segundo, porque esses animais não iam por vontade própria, eles eram amarrados. Certamente, se eles fossem desamarrados, sabendo o que ia acontecer, eles não ficariam ali naquele lugar. Não era uma vontade deles estar ali. Eles não queriam ser oferecidos pelo pecado de pessoas. Mas Jesus Cristo oferece a si mesmo, oferece a sua própria vida. E aqui nós vemos que muito maior é o sacrifício de alguém racional, alguém que conscientemente oferece a sua vida em favor de outros, do que animais que eram colocados ali pela vontade de homens. E aqui é importante também destacarmos o que era necessário para que um animal fosse oferecido: que ele não tivesse nenhum defeito físico, que não tivesse nenhuma mancha no corpo, ou seja, não tivesse nenhuma imperfeição. Esse deveria ser o animal oferecido. Só que Cristo, de uma forma ainda mais profunda, não tinha nenhuma imperfeição na sua conduta, não tinha nenhuma imperfeição interior, porque ele era um homem puro, santo, completamente perfeito, que ofereceu voluntariamente a sua vida. E nessa oferta, nós vemos que ele era o próprio Deus oferecendo a sua vida. Ele era ali o próprio sacerdote, porque ele que faz a ligação do homem com Deus.
e ele era também a própria vítima. Ele oferece a sua própria vida em favor daqueles que viriam a crer em seu nome, ou que antigamente já creram com esperança na fé do Messias que viria. Isso é importante a gente destacar também, que as pessoas que vieram antes de Cristo não foram salvas porque ofereceram sacrifícios. Elas foram salvas porque criam na profecia de que um dia viria alguém que de fato purificaria os pecados. Então, eles faziam sacrifícios na fé de que um dia a oferta verdadeira viria. Então todo mundo na história que foi salvo, mesmo aqueles antes de Cristo, só foram salvos por causa de Cristo. É sempre Cristo. Cristo é o único caminho, a única forma que nós temos de alcançar o Pai, de alcançar a salvação. Então nós precisamos entender que Cristo era completamente inculpável perante toda a lei de Deus. Se nós voltarmos um pouco, Hebreus 7, 26 e 27, nos diz que nos convinha um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Alguém que não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, para depois oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E é importante nós olharmos isso para entender que um sacerdote do Antigo Testamento não poderia oferecer a sua própria vida para que outras pessoas tivessem os seus pecados perdoados. Por quê? Porque era necessário alguém que não precisasse oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. E todos eles ofereciam sacrifícios pelos próprios pecados. Mas Jesus Cristo, o único santo, perfeito, que nunca precisou oferecer sacrifícios por seus pecados, porque ele não teve nenhum, ele era o único capaz de oferecer a sua vida em favor de muitos. E foi assim que Jesus se apresentou voluntariamente para expiar de uma vez por todas os nossos pecados. Essa oferta apresenta o maior ato de amor e misericórdia de toda a história, uma vez que nós jamais conseguiríamos pagar a nossa dívida e ter vida eterna. Mais uma vez, podemos pagar a dívida no inferno, mas pagar a dívida e ir para o céu, isso era impossível. Para qualquer um, isso é impossível, a não ser pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor. Esse sacrifício é eficaz ou funciona na vida de todos aqueles que creem que Jesus de fato é o Salvador, naqueles que creem que Jesus realmente entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter a salvação. Mas, diante dessas coisas, e já concluindo a nossa aula, o que isso representa para as nossas vidas? Tá, Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, que bom, a Bíblia nos mostra isso é muito belo, é muito bonito. Mas o que isso representa para nós? O que isso traz para nós como lição? É importante nós olharmos para o sacrifício perfeito de Cristo e entender o que isso representa nas nossas vidas. É importante por quê? Primeiramente porque agora a gente não precisa mais viver com medo de, nossa, eu pequei, agora eu vou para o inferno. Eu pequei, eu vou ter que oferecer um sacrifício agora. Não, o sacrifício de Cristo nos garante que nós não precisamos mais temer a morte. Não precisamos mais temer quando nós erramos. É claro, nós precisamos de arrependimento sincero, verdadeiro. Mas não há mais razões para temer a morte, porque Cristo de uma vez por todas pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e hoje nós temos a garantia que se a nossa vida aqui na terra acabar, como é fato que vai acontecer com todos, se Jesus Cristo não voltar antes, todos nós vamos morrer, mas o fato é que nós não precisamos temer a morte, porque no dia em que isso acontecer, nós estaremos eternamente com Cristo. Outra implicação prática para as nossas vidas é a garantia que nós temos. Se nós olharmos um pouco lá para frente, nos versos 19 a 25, não vou ler
todo esse texto, mas você pode ler depois. Especificamente o verso 19 vai nos dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que isso quer dizer? Antigamente não era qualquer pessoa que poderia ir diretamente a Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Por quê? Porque a presença de Deus era manifesta em um lugar específico, ali no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ele é quem fazia essa ligação de dizer a Deus: olha, tal pessoa oferece uma oferta pelo pecado. Mas o que Cristo fez agora é que nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de outra pessoa pedindo perdão por nós. Não precisamos de outra pessoa nos dando penitências para pagar, para que o nosso pecado seja apagado. Não. Nós temos direito garantido por Cristo de falar diretamente a Deus. Jesus rompeu o véu, abriu as portas, nos conectou com Deus novamente, para que nós pudéssemos diretamente nos achegar a Ele e dizer: Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Senhor, me ajuda a viver em santidade de vida. Senhor, me ajuda a caminhar tal como o seu Filho Jesus Cristo caminhou na terra. Essa é a maravilha. Jesus Cristo nos dá comunicação direta com Deus. Nós podemos orar diretamente ao Senhor, sabendo que Ele nos escuta, mesmo que nós tenhamos cometido pecados. A culpa é tirada, já foi tirada, e nós podemos falar diretamente com Deus, sem que nós sejamos queimados instantaneamente pela santidade de Deus. Porque Deus olha para o sacrifício de Cristo, olha para a santidade de Cristo, e não para os nossos pecados. Então nós temos essa garantia. E pelo sacrifício de Cristo, nós temos essa viva esperança, então, de que fomos perdoados. E isso, como eu já disse no meio, nos leva a viver uma vida diferente. Ninguém que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, que crê de verdade, pode ter um comportamento: agora eu vou fazer o que eu quiser dessa vida, porque eu já estou salvo. Não. O sacrifício de Cristo, mais uma vez, olhar para aquilo que Cristo fez na cruz, deve causar em nós tanta comoção, a ponto de dizer: eu não quero pecar mais. Eu não quero mais viver como eu vivia antigamente. Eu não quero dar motivos para que Cristo se entristeça pelos meus pecados. Nós sabemos que o preço pago foi um preço doloroso, porque Cristo não levava ali somente a dor física quando Ele estava na cruz, mas levava o peso e a culpa de todos os pecados do mundo, daqueles que já foram cometidos, daqueles que ainda seriam cometidos, das pessoas que creriam no seu nome. Ele levava o peso, e a ira de Deus contra todos esses pecados estava sobre os ombros de Jesus naquela cruz. Então, se nós cremos nele, nós vamos dizer: eu não quero mais viver em pecado. Eu quero viver para a glória de Deus. E é isso que esse sacrifício perfeito de Cristo nos mostra. Que nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus. Que essa mensagem se grave nos nossos corações. Nós sabemos que Cristo é perfeito sumo sacerdote, que Ele cumpriu isso perfeitamente, dando a sua vida de uma vez por todas, removendo completamente os pecados e oferecendo a si mesmo em nosso favor. E por isso nós somos chamados agora a viver de uma maneira diferente. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele nos oriente a viver segundo a sua vontade. Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós somos pecadores, imperfeitos e não merecedores daquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós sabemos que pela própria vontade, Cristo se entregou para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Senhor, não deixe que nós em nenhum momento da vida olhemos para isso de qualquer forma. Não deixe que nós
apaguemos isso da nossa memória e passemos a viver uma vida descontrolada, mas que nós possamos nos lembrar todos os dias do que Cristo fez por nós e que isso motive o nosso coração a viver segundo a sua vontade. Cristo nos deu o exemplo, ele foi santo, perfeito e conduziu uma vida de exemplo para todos nós. Que esse exemplo mova o nosso coração e que nós desejemos, Senhor, viver todos os dias para a glória do seu nome. Em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. A palavra está com o pastor. Bem, meus amados, assim está finalizada a nossa EBD, né? Queremos mais uma vez agradecer a Deus pela palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Uma palavra profunda de uma avaliação de uma realidade do Antigo Testamento, trazendo a eficácia do cumprimento da palavra do Senhor na pessoa de Cristo, a sua obra de expiação pelos nossos pecados, e que possamos de fato ter este entendimento de que temos que viver uma vida de santidade e não devemos viver uma vida mais de pecado. Amém, igreja? Então, que Deus abençoe a todos, tenhamos um bom domingo e à noite nos acompanhe a partir das 18h30, né, via online, e quando teremos então o nosso culto presencial, e novamente teremos mais uma vez o evangelista Lincoln falando ao nosso coração. Que Deus abençoe sua vida, você que nos acompanhou pelas redes sociais, tenha um domingo na presença do Senhor. E a partir das 18h30, mais tarde, esteja conosco, horário de Mato Grosso, 19h30, horário de Brasília, acompanhando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Peço o link que vai lá na portaria para poder estar conhecendo os irmãos pessoalmente, né?